Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e cada elemento da equipe tem que sempre lembrar da sua importância. Se a pessoa esquece, ela vai ficando para trás. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando numa empresa. Então, sempre tem mais de uma pessoa que tem a chave. E aquele que passa a ter a chave é aquele que passou a ter importância. Então a gente precisa de lembrar assim, que a gente precisa de continuar tendo importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espírito de Casta, Sistema Social. O espírito de casta, sistema social sempre existiu em todos os povos. E a gente vai observando assim, numa reunião onde tem 5 ou tem 3, normalmente já fazem a divisão. Cada um tem que lembrar assim que cada espírito se encontra naquele grau, naquele sistema que ele tem. E dificilmente uma pessoa muda para outro sistema, porque é lei da criação. Mas devido ao fato assim dos seres humanos não conhecerem as leis da criação, então eles trouxeram isso para a matéria grosseira como se fosse uma condição definida. Então a gente vai observando assim que muitas pessoas acham assim que a classificação de uma pessoa está como ela mora naquela localidade, ou como ela tem aquele trabalho, ou como ela tem aquela responsabilidade. Então esse sistema rígido que existe na matéria grosseira, a gente vai vendo que ele não tem relação com as leis da criação. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que a pessoa tem aquela condição de trabalhar naquela empresa e lá ele tem aquele conhecimento para o desenvolvimento daquela empresa. Então ele tem muitas pessoas que são subordinadas a ele e ele, quando sai daquela empresa que ele para de trabalhar, ele relaciona com aqueles que nunca trabalharam, com os vadios. O sistema de classe é diferente, é dentro da pessoa, é um propósito que a pessoa tem que ter na vida dela e como ela precisa de ir caminhando. E a gente vai observando assim as diferenças. Fica bem fácil assim de cada um querer saber o grau em que ele se encontra, o nível que ele se encontra. É só observar mais na matéria grosseira como a pessoa se veste, como ela se apresenta. Então é definido, isso é coisa física. Então a pessoa tem que fazer um trabalho assim de ir observando como ela é. Esse é o grau dela, como ela está apresentando, como ela apresenta. E a relação da profissão da pessoa, o grau que ela existe naquela empresa, e aqueles outros trabalhadores, a gente tem que ir observando assim, que essa referência externa não está relacionada com a referência interna do nível da pessoa. Então, aquele empregador, ele tem que lembrar assim, que se ele quiser manter esse grau, de ter a capacidade de ser um administrador, porque os bens terrenos que uma pessoa tem, ela é um administrador. Então, ela está tendo a capacidade de ser um qualificado. Então, se ela descuida, ela perde os bens terrenos e perde esse grau. Então, manter-se no grau que a pessoa está desenvolvendo. Então, quando fala assim que é muito difícil mudar, é justamente por esse motivo. Tem muitas coisas envolvidas, tem a perseverança, tem a dedicação. No caso de manter o grau no trabalho, a gente fica observando assim, que é só observar como a pessoa dedica o tempo dela no período em que ela está ausente do trabalho. Então, para ela continuar tendo aquela condição administradora, ela precisa de continuar tendo o processo de continuar evoluindo. Junto com essa evolução, vem também a constituição da pessoa. Na constituição fica bem fácil assim da gente ir observando que através dos anos, uma ou outra pessoa melhora-se. Que é o caso, por exemplo, do avô que passa a relacionar bem com o neto. Então ele compreendeu a fase da vida dele, ele evoluiu, ele manteve essa condição. Então uma evolução é a vida toda a pessoa trabalhando com ela. E ela não pode descuidar com o alimento, ela está sabendo
o jeito que ela apresenta fisicamente as suas vestes é o nível dela. Isso é físico. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que nós estamos aceitando a degradação através dos milênios. Essa degradação é em todos os níveis. Do jeito que a pessoa alimenta, o alimento que a pessoa está ingerindo, o jeito que a pessoa está aceitando a convivência com outros, o jeito que vai tendo as misturas de raças. E a gente vai observando assim, que numa mistura sempre vem o pior, porque tem que ter a aceitação. Então, numa determinada raça tem um tipo de alimento, e a pessoa entrou naquela raça, ela tem que aceitar aquele alimento que não fazia parte da constituição dela. Naturalmente, os filhos vêm menos qualificados. Então, vem numa condição assim. Então, cada pessoa é que tem que ir observando como ela é. E esse trabalho é a vida toda. A referência que cada um tem que ter é conhecendo as leis que o Criador instituiu. São os auxílios. E a gente vai observando assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a paciência que a pessoa passa a ter com ela. Mas vamos diferenciando assim a paciência da acomodação. Porque se uma célula dura 22 dias e para melhorar uma constituição, é a vida toda. Porque nós sabemos assim que a pessoa melhora um pouco 2 anos. Se ela descuida, ela volta ao processo anterior. Justamente porque não tem outras pessoas fazendo um trabalho como ela, onde ela pode ter uma referência de nobreza, de polidez, de bondade, que nos ensina a conviver com as nossas limitações. Então nós vamos observando assim, que uma ou outra pessoa usa uma expressão assim, que não se aguenta, e que ela não sabe por quê, que encontra-se muito ansiosa. É um processo interno que existe dentro de nós. Quando nós estamos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando que quando isso manifesta, através do tempo do estudo, aquilo vai acalmando. Então o que acontece? As informações, as instruções possibilita material para o espírito. Então, para o espírito voltar para a pátria do espírito, tem que ter material. E esse material quer dizer assim, instruções, informações, orientação, advertência. Não é somente assim uma instrução simples. É a mesma coisa do amor. Não é somente o amor. A gente vai observando que o amor que uma pessoa tem para o animal dentro da casa, aquele amor não apresenta uma utilidade para o animal. O animal acaba fazendo tudo o que ele quer. Isso é bem sério assim. Então o amor que nós temos é um tipo de amor assim, que é de conceder e de permitir. Mas nós tínhamos que lembrarmos que o amor ele anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. Anteriormente a gente via assim que tinha muitas mães que tinham a capacidade de ter esse amor, de pureza, de justiça. Então ela posicionava com os filhos de uma maneira que eles atendiam, mas logo em seguida estava na hora da refeição, o jeito que ela fazia, então eles vinham e recebiam o alimento. A coerência, o bom senso e a ponderação, espírito de casta, sistema social. Então cada um tem que fazer um trabalho assim de ir observando como ele está apresentando. É o nível dele, como ele quer fazer para melhorar o seu nível. Então as referências é conhecendo as leis do Criador. Nós vamos observando assim que em todos os níveis sociais, administrativos, funcionários públicos, a gente vai observando que não apresenta uma definição do seu ponto de vista. A pessoa sabe assim que se ela lazer para conveniência, para o ócio, então ela está de acordo com as coisas materiais. Então ela não tem o propósito dela. E é bem interessante porque nós vamos confirmando assim através dos anos, independente da pessoa, aquilo que ela tem dentro dela aflora. Então se a pessoa não tem nenhum propósito na sua vida, vai aflorando. Independente dela, aquilo é manifestado. Então é a pessoa sempre ter o seu propósito. E o propósito da pessoa tem que ser um alvo elevado.
Não é somente mudar de bairro, mudar de trabalho, realizar viagens. Isso é uma condição assim que, se cada um observa, os nossos avós, os avós dos nossos avós, não tiveram esses costumes. E a referência que se fazem sobre eles são referências boas, duradouras, porque é costumes assim de uma ou de outra família fazer relato da vida dos pais, de como o pai fazia, o jeito, aquela dignidade, aquela coisa boa. Não se fala dos passeios, se fala do trabalho, do labor, do esforço que foi feito. Então, hoje tem essa inversão, que a pessoa quer ser valorizada pelo que ela apresenta, pelos passeios que ela realizou e pelo ócio. Então, o ócio está sempre relacionado às férias, ao lazer, às idas e vindas. Então, cada um de nós tem que observar assim, que para não entrar na condição de vadios, para não entrar na condição de degradados, é um trabalho individual. O sistema de classe, o sistema social, sempre existiu. É uma referência dos planos elevados. Mas essa referência se encontra dentro de nós. Como nós encontramos num processo de decadência, então nós passamos a ter a referência de como a pessoa é, quantos bens ela possui, qual o bairro que ela mora, quantas viagens ela realizou, quantas vezes ela ficou no ócio. Essa é a referência de uma pessoa hoje que nós conhecemos, mas essa não é a referência. A referência é de como a pessoa é com o seu propósito. Nós vamos observando assim que todos os propósitos hoje estão na matéria grosseira. A referência sobre a vida da matéria grosseira e sobre o acúmulo de bens materiais. Então, se nós observarmos assim um conhecido ou nós mesmos, nós vamos confirmando que o acúmulo de bens materiais é uma responsabilidade muito grande. E se a pessoa usou errado, ela é mais responsabilizada ainda. E aquele que continua usando errado, a gente vai confirmando que quando chega o período dele largar o corpo de matéria grosseira, ele encontra-se sem nada, de mãos limpas. Então nós estamos sempre fazendo a referência de ajudar o próximo com um pão. E nós esquecemos das referências muito importantes dos ensinos, que é possibilitar que a pessoa tenha a capacidade de ter o pão, que é aquela referência que fala assim: não dê o peixe, ensine a pescar. Então a bondade de um espírito humano que se encontra sobre a terra é como ele encontra-se dedicando também para os seus semelhantes. E a dedicação, a pessoa precisa de lembrar que não só de pão vive o homem, que não é para dar o pão, não é para dar o peixe, é para possibilitar que a pessoa tenha. Então, nós vamos trabalhando assim, tem que ser com o conhecimento das leis do Criador. Espírito de casta, sistema social, sempre existiu em todos os povos. E na vida de matéria grosseira, a referência está sempre sendo feita com o patrimônio físico que a pessoa tem. Mas esse patrimônio é relativo, que é aquele caso da pessoa que usou mal e ele ficou sem saúde. E o outro caso, a pessoa usou mal e ficou sem nenhum bens na sua velhice, o jeito que foi usando. E é aquela referência, sim, da pessoa ter tido uma capacidade administrativa e dentro daquela empresa ele tem um grau elevado. Assim que ele saiu daquela empresa, ele relaciona com os vadios. Então, dentro dele, ele não fez esforço para ter aquele grau. Ele conseguiu o grau externo, porque ele apresentou a qualificação do conhecimento para aquelas funções. Então, por ter tido o conhecimento daquelas funções, não quer dizer que ele tivesse a condição interna. Isso a gente vai observando assim, que é muito comum funcionários procederem assim. Ele teve o conhecimento para entrar naquela função, mas ele não tem a capacidade para relacionar com quem precisa das funções que ele executa.
Então, cada pessoa tem que fazer muito trabalho com ele mesmo, de diferenciar as coisas que vai serem boas para ele depois que ele largar o corpo de matéria grosseira e as coisas que ele precisa de deixar na matéria grosseira. A diferença. Então, os valores. Então, a gente tem que lembrar assim, que não é na condição financeira que a pessoa se encontra que ela é evoluída. O propósito interno, o norte, a perspectiva, a pessoa ter um valor, ser superior à quantidade de bens materiais que venham apresentar a ela ser superior. Então, a dignidade dela, o propósito. Então, nós sabemos assim que quando uma pessoa não tem valor, dentro de casa ela também não tem valor. Ela não tem valor também com aqueles conhecidos e ela tem que sempre proporcionar aquilo que os conhecidos querem para que ela os veja, que normalmente está relacionado sempre às coisas para o corpo físico, o lazer, o alimento, a bebida. Então, o saber é superior. Então, o que diferencia uma pessoa da outra, o sistema de grau, o sistema de casta social que existe em cada um de nós, é como a pessoa apresenta o saber e o esforço que ela faz diariamente. Então a gente sabe assim que uma ave, quando ela está voando, planando, ela a todo instante ela faz o movimento. Ela, para manter naquela altura, do jeito que ela está pretendendo, ela faz o movimento. Então nós tínhamos que lembrarmos assim, o movimento, a importância que existe dentro de nós. Se uma pessoa observa o trabalho que tem para ter um movimento dentro dela, para ela ir percebendo como ela se encontra com o seu corpo físico e qual é a parte do seu corpo que não está sendo alimentada adequadamente, oxigenada, então esse trabalho existe, porque quando a pessoa tem uma intenção de fazer um preparado bom, ela concentra. Ela sabe assim que não pode ter interferência e ela dá atenção naquele período que é mais importante, que é a definição do ponto exato que ela precisa. Então, nesse momento ela concentra. E muitas vezes esse ponto exato é dado pelo toque. Esse toque é verdadeiro, que a gente sabe assim que o adulto tem essa capacidade de equilibrar aquela criança. Então, o toque. Então, a energia que saiu é que possibilitou. Essa mesma energia nós podemos usar para nós, de percebendo qual é a parte do corpo que está precisando de receber mais sangue. Se a pessoa faz um trabalho assim, é muito superior do que qualquer tipo de atividade física que a pessoa venha a ter. É superior. Então, nos esforçarmos para nos mantermos qualificados, não é somente para um período. Então, a gente vai observando assim, aquela criança, ela precisa de notas, porque está no período de provas escolares. Então, ela concentra, ela fica mais tempo em casa, ela dedica mais tempo para ter aquele conhecimento que precisa para aquele tipo de provas, de aperfeiçoamento, para ver o grau que ela se encontra, para assimilar as informações que foram transmitidas para ela. Então ela concentra esse tempo que ela precisa e ela descuida com o seu alimento, descuida com suas vestes. Ela não alimentou adequadamente com os alimentos que seriam necessários para aquilo que ela está precisando no momento. Então passou o período de prova, muitas vezes, alguns dias depois ela adoece. Quer dizer que o corpo físico dela apresentou uma resistência e ela pôde usá-lo. Logo em seguida, então, apresenta o enfraquecimento. Então, na nossa vontade de melhorar o grau que nós temos, de melhorar a condição que nós nos encontramos, então a pessoa tem que lembrar assim, que não é diferente daquela criança que precisava de ter o conhecimento para a prova escolar. Então, nós temos que fazer esse trabalho de ir melhorando o nosso alimento para o nosso corpo físico ficar qualificado,
de perceber melhor como nós nos encontramos e qual a parte do corpo que necessita de uma melhor atenção. Junto com isso, tem que ter o propósito. Então, nós sabemos assim que, devido às limitações que existem, sempre existiram as pessoas que sabem ler na rota das estrelas. Então, as caminhadas, os caminhos que eram feitos, as pessoas se baseavam pelas estrelas, seguindo as estrelas. Então, os astrônomos acompanhavam o sistema de navegação também, justamente para dar segurança àquele comandante. Nós temos que fazer esse trabalho hoje conosco, conhecer a rota que nós queremos, conhecer as referências que nós precisamos, porque nós temos que ter referência. E a referência é sempre com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque hoje não tem outra maneira, não tem uma outra pessoa que vai nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Então somos nós mesmos que vamos ter que fazer esse caminho, e esse caminho tem que ser muito seguro, porque não tem referência assim de errar o caminho, depois ter que voltar, dá muito trabalho. É só observar num período anterior, numa caravana, aquele homem da caravana, se acontecesse dele errar, como ele ia explicar? E ele sabe que os animais têm uma resistência e ele não pode usar o máximo daqueles animais, porque normalmente ele precisa deles para voltar. Também somos assim hoje na nossa caminhada. Nós não contamos mais com o mestre da caravana, nós contamos com o livro Na Luz da Verdade, e dentro de nós tem que fluir a maneira correta para percebermos como nós somos e onde nós nos encontramos, qual é o grau que nós temos, como é que nós fazemos para manter nesse grau, que vai observando assim, através do conhecido que nós temos e de outros conhecidos, que através dos anos a gente vê que pioraram. A pessoa descuida com o que põe na boca, com o tempo do lazer, com o ócio, tornou-se um vadio. Então perdeu a referência de como ele era. Em vez de melhorarmos, nós nos encontramos assim, através dos anos, piorando. Isso fica bem fácil assim, porque o filho tem que ser chamado de manhã. Não tem a referência do filho acordar os pais, de falar para os pais, vamos para o repouso, para que nós possamos acordar amanhã mais cedo, para que nós possamos estudar melhor as informações e as instruções que o Criador instituiu para nós. Não tem essa referência. É um ou outro pai que tem uma referência ainda de estudar o livro Na Luz da Verdade e de possibilitar ainda que os seus descendentes se movimentem. A movimentação é dessa maneira, é sempre numa condição de estímulo. E a gente vai observando também no caso da empresa. Por ter tido aquela condição de tornar-se um empregador, não quer dizer que tornou-se um líder. Porque normalmente o que a gente ouve é que a pessoa sempre tem a produtividade quando exige dela. Então a referência que existe daquele empregador como líder, como comandante daqueles que estão trabalhando para ele, também não desenvolveu o grau, a maturidade para ficar naquele posto. Estuda o livro Na Luz da Verdade e a pessoa tem que lembrar assim, que é ela que tem que ter a transformação. E a transformação a gente sabe que é através dos anos, e é através do propósito, não é de uma maneira ou de outra, porque nós conseguimos um grau e a gente vai observando assim. No caso da criança, no seu ano letivo, e ela concluiu aquele ano, ela foi para o ano seguinte, então ela foi promovida. Só vai ter certeza que ela vai continuar naquele ano letivo e que vai ser promovida quando concluir o ano. Porque anteriormente era bem interessante, mas isso era verdadeiro. Os professores orientavam os pais para deixar aquela criança em casa. Quem teve criança e quem conviveu com criança sabe que a criança, no nível que ela se encontra, ela tem um tom de voz. Ela vai amadurecendo e ela tem aquele tom de voz, vai mudando o tom de voz.
Quando ela adoece, ela volta para o tom de voz anterior. Então, devido a esse conhecimento que anteriormente os professores tinham, quando a criança chegava do período após ter recuperado de ter adoecido, então eles viam o tom de voz da criança, então viam que ela tinha voltado, que ela desceu para trás. Recomendava aos pais para que aquela criança ficasse em casa e voltasse o ano que vem. Compreensão existia anteriormente. Para nós nos mantermos, nós temos que fazer esse trabalho. Temos que lembrar assim, que não é o material, a referência do grau da pessoa. Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é o grau que a pessoa tem na administração pública, que ela é evoluída. Isso a gente pode ir observando através das décadas. Que não é esta a capacidade da pessoa dela encontrar-se no grau administrativo público. Então, é dentro da pessoa. Então, espírito de casta, sistema social, existe em todos os povos. Agora, o procedimento para nós mudarmos de grau, para melhorarmos, para mudar desta condição, para mudar a condição. Então, não é espezinhando ou colocando uma casta social em cima da outra. Não é assim, é lado a lado. Então, quando a gente observa, a gente vai confirmando assim, que aquela governanta que faz um trabalho bom, ela tem tanta importância na formação daquelas crianças como a mãe. Então, ela auxilia aquela mãe na formação daquela criança. Aquela governanta, ela tem o grau dela social, ela tem o espírito de casta e o sistema social dela. Aquela mãe tem o espírito de casta e o sistema social. Isso é numa condição interna. Hoje, essas referências não existem, porque normalmente a mãe quer ter aquele filho para segurar aquele marido. Muitas vezes aqueles filhos incomodam aquela mulher e ela quer ter aqueles filhos porque dentro dela ela está incutido como se ela fosse evoluída em ter os filhos. Então a evolução de uma pessoa é diferente. Então é dentro. É esse o procedimento. Assim como anteriormente tinha muitos professores qualificados, muitos de nós conhecem pessoas que têm o nome dos professores dos pais. Então, os pais tiveram um professor, uma professora, que influíram na vida deles, o jeito daquele professor, o sistema de casta social daquele professor, influiu na vida daquele aluno, daquela aluna, e quando eles tiveram filhos, eles colocaram o nome daquele professor como referência boa que eles tiveram. Temos que lembrarmos assim dessa importância que existe quando a pessoa se encontra no seu sistema de casta social. O sistema tem que lembrar assim, é ao lado um do outro, é interligando. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então hoje as referências não é do bairro que a pessoa mora, nem da condição material que a pessoa tem. A referência é dentro. Temos que lembrarmos da importância daquele administrador que tinha muita capacidade na empresa que ele administrava. Quando ele parou de administrar aquela empresa, passou a relacionar com os vadios. Não teve dentro dele essa elevação. Outra referência muito importante é de como nós vestimos, como nós nos apresentamos, a classe social que nós pertencemos. Então, espírito de casta, sistema social, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e tendo a transformação. E a transformação a pessoa tem que ter a vida toda. Então, não é na condição, porque já se tornou avô, que a pessoa agora qualificou-se. Não, é dentro da pessoa. E essa transformação é a vida toda. O grau da pessoa, ela tem que segurar a vida toda.